Olá, eu chamo-me Rafael Chejakowski. E eu sou André de Carvalho. Vamos ensinar juntamente o mini curso introdutório, Topologia e Geometria de Três Variedades. Bem-vindos ao nosso curso. E a gente espera que vocês se divirtam e aprendam bastante sobre o assunto. Então, o tema principal do nosso curso são variedades. Então vamos falar um pouquinho sobre o que são as variedades, mas a ideia básica é que são espaços que têm a mesma estrutura local que o RN. Então são espaços topológicos que localmente são como o RN. Mas o que a palavra como significa depende muito do contexto e da nossa escolha, de qual estrutura do RN queremos transportar para uma variedade. Então, para os fins desta aula, pelo menos, vamos falar de variedades topológicas, que são espaços topológicos, nos quais cada ponto P dentro de uma variedade M tem uma vizinhança U que vem equipada com um homeomorfismo φ, que identifica essa vizinhança com um pedaço do espaço euclidiano Rn, na imagem R2, e que φ é um homeomorfismo entre U e a sua imagem. Então, as origens da ideia de uma variedade são muitas, mas variedades aparecem naturalmente, então, em matemática, como em outras áreas da ciência e engenharia. Por exemplo, em matemática temos equações polinomiais em várias variáveis, como, por exemplo, a equação de um círculo que temos aqui. Então, o círculo, ou seja, o conjunto de soluções da equação, é um exemplo de uma variedade unidimensional. Outras importantes equações polinomiais são as equações de curvas elípticas, que aqui estudamos sobre os números reais. Então x e y são variáveis reais e obtemos essas curvas mostradas aqui, e qual exatamente a curva depende do valor dos parâmetros a e b, mas em geral considera-se também curvas elípticas sobre números complexos e outros corpos também. Então, em mecânica em particular, variedades têm um papel muito importante como espaços de configurações de sistemas mecânicos ou dinâmicos. Por exemplo, no caso de um pêndulo, então um peso, uma massa pendurada ou montada numa haste rígida, ela pode somente tomar as posições aqui naquele círculo. Então, o conjunto de todas as posições da massa é um exemplo de uma variedade. E para descrever a posição, podemos, na verdade, medir o ângulo θ. Então, temos apenas um parâmetro real que descreve completamente a posição da massa, mas é claro também que adicionando 2π ao ângulo não muda a posição, ou descreve a mesma posição. E podemos também pensar em coisas mais complicadas, por exemplo, um pêndulo duplo, que é um exemplo muito interessante de um sistema dinâmico decididamente não trivial, onde o movimento do sistema, o movimento do pêndulo duplo é muito difícil prever e calcular, mas mesmo assim, como uma variedade, como o conjunto de configurações ou de posições das hastes, é bastante fácil de descrever, porque na verdade temos apenas duas hastes, cada uma delas faz um certo ângulo entre ela e a linha vertical. Então podemos simplesmente medir estes dois ângulos, e por isso o conjunto de configurações, ou a variedade de configurações, é o produto cartesiano de dois círculos, que é essencialmente um toro bidimensional, que tem um círculo que vai assim, e tem outro círculo que vai assim. Então, o conjunto de todos os pares de pontos no círculo forma um toro.
Bem, vamos falar agora um pouco mais da perspectiva histórica do desenvolvimento da noção de variedade, que é, bom, atualmente um conceito extremamente importante em matemática, mas que levou bastante tempo para se desenvolver e amadurecer até essa formulação que a gente deu um pouco antes aí, e que está nas notas lá em toda a sua glória, por assim dizer, né? Então, bom, Euler já tinha observado, né, por exemplo, né, que se você pega qualquer um desses poliedros compactos convexos, que se você faz a soma do número de vértices com menos o número de arestas e mais o número de faces, qualquer poliedro convexo compacto que você pegar, o cubo, o dodecaedro, o tetraedro ou qualquer outro, essa soma aí dá sempre 2. Bom, bastante, sei lá, uns 50, 70 anos depois, o Euler já tinha, Gauss, aliás, provou esse chamado o seu teorema egrégio, que é um teorema importantíssimo da geometria, um dos teoremas fundadores da geometria diferencial, que diz que a curvatura de uma superfície depende apenas da sua geometria intrínseca. Bom, ambos esses resultados são propriedades chamadas intrínsecas, né? Mas intrínsecas a quê? Né? Então, esse conceito de variedade já estava aí de certo modo, em seu embrião nessa época, e outras manifestações disso são, por exemplo, na descoberta das chamadas geometrias não euclidianas, a geometria hoje chamada hiperbólica, por exemplo, foi descoberta por dois contemporâneos do Gauss. Na verdade, a geometria hiperbólica foi descoberta pelo Lobachevsky, pelo Bolyai e pelo Gauss, independentemente uns dos outros, mais ou menos ao mesmo tempo, e que é uma geometria importantíssima, né, e que satisfaz todos os axiomas da geometria de Euclides, exceto o axioma das paralelas. Então, por exemplo, na geometria de Euclides, né, se você toma uma reta e um ponto fora dela, passa apenas uma paralela por esse ponto, né, por exemplo, é uma forma de enunciar o axioma das paralelas. E em geometria hiperbólica, ao contrário, né? Bom, na geometria hiperbólica, as retas, na verdade, são outros tipos. Nesse modelo aqui, que é o chamado modelo de Poincaré, as retas são semicírculos perpendiculares ao bordo do círculo. E se você pega um ponto fora dessa reta, né, dessa reta na geometria euclidiana, é possível passar várias geodésicas por esse ponto, que são paralelas, isto é, que não encontram a reta dada. Além disso, né, na mesma época, também mais ou menos nessa mesma época, o Abel e o Jacobi, matemáticos muito importantes também, que lidaram com outros tipos de problemas, já estavam lidando com chamadas variedades jacobianas, que é outra manifestação desse conceito de variedade que estava, por assim dizer, no ar, né? Tanto o Hamilton quanto o Lagrange também, ao estudarem mecânica e mecânica com vínculos, né, sistemas mecânicos que estavam restritos a se movimentar, por exemplo, o pêndulo, né, que tem um vínculo, que não é uma massa se movendo livremente, é uma massa que está conectada com um ponto fixo através de um vínculo, ou, né, um corpo se movendo na superfície de uma superfície de um terreno, etc. E todos esses conceitos, de uma forma ou outra, envolviam a ideia de variedade. Agora, foi Riemann o primeiro que discutiu essa ideia de variedade, e inclusive introduziu o nome que, bom, em inglês se tornou manifold, que é Mannigfaltigkeit, que em francês foi traduzido para variété, em português acabou se tornando variedade, que descreve, né, uma variável, né, que tem de várias dimensões, né, uma generalização de superfície, mas que tem restrições também, né? Então foi esse o entendimento de Riemann do que era uma variedade. Bom,
Mas foi Poincaré, na verdade, que foi talvez, quer dizer, o nascimento do conceito de variedade como a gente o conhece hoje, começou com Poincaré, que também foi responsável por vários, né, outros conceitos importantíssimos na matemática que a gente usa hoje em dia. E nesses artigos, em particular, nesse artigo chama Análise Citos, de 1895, para o qual ele publicou, acho que 5 complementos, e ao longo desses 6 artigos, o Poincaré introduziu uma série de noções extremamente importantes na matemática atual, entre eles o conceito de homeomorfismo, de espaços que são homeomorfos, que têm, por assim dizer, a mesma topologia, e um outro conceito que ele introduziu também, bom, além de muitos outros, é uma cadeia de variedades, chaîne de variété, são pedaços de variedades diferenciáveis que você cola, né, de forma a formar uma cadeia de variedades, uma chamada, né, variedade, bom, que agora a gente chama de variedade, mas que, quer dizer, bom, então, que hoje nós chamamos uma coleção de cartas coordenadas, ou um atlas de cartas coordenadas, foi o que o Poincaré já estava introduzindo aí no início do século XX, e bom, então em 1911, 1912, Hermann Weyl, num curso de superfície de Riemann, acho que deu a primeira definição rigorosa do conceito de superfície de Riemann, né, que é uma superfície que tem cartas coordenadas holomorfas, e em seguida o Hassler-Whitney, que formulou a definição que hoje é definitiva do conceito de variedades, né, que é a definição que a gente usa até agora. Bom, o Whitney é um matemático extremamente importante do século XX, e o Dennis Sullivan uma vez falou que essa frase aí, que Hassler-Whitney tem a elegância do Milnor, a precisão do Mather e a intuição geométrica do Thurston. Bom, para quem não conhece esses 4 matemáticos, né, além do Dennis Sullivan, o Milnor, Mather e o Thurston, são grandes matemáticos do século XX também. Bom, agora vamos falar de variedades mesmo, né, de deixar a história para trás e falar das variedades. Bom, o conceito de variedades tem a dimensão das variedades, isso é um parâmetro, né? Então a gente pode começar com o parâmetro 1, as variedades de dimensão 1. Na verdade, as variedades de dimensão 1 são extremamente simples, só tem duas variedades de dimensão 1. Bom, é claro que eu estou falando aqui, estou considerando duas variedades equivalentes, né, a mesma, se elas são homeomorfas, né? Isto é, se existe uma transformação contínua, bijetiva, cuja inversa é contínua entre as duas, eu digo que elas são a mesma, né? Então, bom, em dimensão 1 só tem duas. Ou a variedade é aberta, não compacta, e aí você tem a reta real, por exemplo, né? Ou um intervalo aberto, né? Que é homeomorfo também a reta real, ou se a variedade, né? A variedade de dimensão 1 é compacta, então ela é o círculo, né? A menos, óbvio, de homeomorfismos. Bom, e eu sempre que estou falando de variedades, eu estou supondo aqui que as variedades são conexas bom, é claro que você poderia ter 2 círculos ou 10 círculos, né? Mas se a gente fala de variedades conexas, são essas as duas únicas. Bom, em dimensão 2, a história já fica um pouco mais interessante, mas ainda é possível fazer uma lista, né, de todas as duas variedades. Bom, então eu vou falar apenas agora de variedades compactas, conexas e orientáveis, né, por exemplo. E a gente pode fazer uma lista de todas as... Bom, duas variedades conexas são chamadas de superfícies. Então a gente pode fazer uma lista de todas as superfícies compactas orientáveis. E está aí a lista, né? Bom, a gente pode listar, a primeira mais simples, por assim dizer, é a esfera. Aí tem essa daqui que é o toro, que é um pouco mais complicada. Esse aqui, talvez a gente chame de bitoro, tritoro, etc. E, bom, essa lista aqui continua, é uma lista infinita, né? Mas ainda assim é uma lista de todas as superfícies compactas e conexas. E como que a gente distingue, né, essas superfícies? Bom, isso é feito pela chamada característica de Euler, né?
que é o que a gente falou, né, a soma de vértices menos arestas mais faces de uma triangulação de cada uma dessas superfícies. E, bom, isso, né, a gente talvez vai falar um pouco mais da característica de Euler, mas isso é um invariante topológico, isso é, se duas variedades são homeomorfas, então elas têm a mesma característica de Euler. E o que acontece aqui, e por outro lado, se elas têm características de Euler diferentes, bom, por outro lado não, né, a contrapositiva é que se elas têm características de Euler diferentes, então elas não são homeomorfas, né? Então a gente pode distinguir essas superfícies aí, né, ou provar, por assim dizer, como se, quer dizer, se a gente não acreditar nos nossos olhos e observar que elas não podem ser homeomorfas, a gente pode provar isso calculando a característica de Euler. Então a característica de Euler da esfera é 2, a do tório é 0, a desse bitório aqui é menos 2, menos 4, menos 6, assim por diante. Então essa lista aqui contém, bom, isso é um teorema, né, mas essa lista aqui contém um exemplar de cada uma das classes de equivalência das superfícies compactas e orientáveis, conexas, claro, né? Bom, mas esse curso aqui, na verdade, bom, a gente finalmente chega ao assunto principal do curso, que são as três variedades, isto é, as variedades de dimensão 3. Né? Então, bom, a dimensão 1 só tem duas, a gente acabou de falar isso, em dimensão 2, bom, tem mais do que duas, na verdade tem um número infinito delas, mas ainda assim a gente pode fazer uma lista, né? E a gente pode se perguntar, seria isso o caso para 3 variedades também? E para 4 variedades, ou para 10 variedades, etc. Bom, a gente não vai falar de variedades de dimensão maior, a gente vai falar apenas de 3 variedades, e 3 variedades já são um mundo completamente diferente. Em particular, não é possível fazer uma lista, né, como a gente fez para superfície, né? Mas as questões que a gente está interessado em responder é como entender as 3 variedades, como é possível classificá-las, é possível fazer uma lista. Eu acabei de responder essa pergunta, não é, né? Mas ainda assim a gente está interessado em entender isso, né? E bom, e um motivo pelo qual a gente talvez gostasse, né, de entender 3 variedades porque, quer dizer, uma coisa talvez bastante mais palpável, bom, se é que dá para falar do universo ser uma coisa palpável, mas uma coisa que a gente não sabe até hoje, né, é a forma do nosso universo, né? A gente sabe, né, então a gente pode se colocar no lugar de um homem das cavernas, né, de 10, 15 mil anos atrás, né, e eles achavam, ou os mamutes, ou os leões, né, achavam que a Terra era plana, que era um pedaço de savana onde esses humanos primitivos viviam, né, um pedaço de plano, né, onde as pessoas andam para lá e para cá e caçam e tal. E bom, e posteriormente a humanidade acabou descobrindo que a Terra é esférica, né, e isso aí, bom, então a gente hoje entende a forma da Terra. No entanto, a forma do nosso universo a gente não tem a menor ideia até hoje, né? Os físicos, os cosmólogos não têm a menor ideia de qual seja a forma do nosso universo, mas, né, então nós não somos nem físicos nem cosmólogos. O que a gente está interessado, como matemáticos, não é na forma do universo, desse universo ao qual a Terra, né, no qual a Terra e a Via Láctea, etc., estão, mas a gente pode tentar listar ou tentar entender, né, todas as formas possíveis de um universo, né, que do ponto de vista da linguagem matemática se trata de descrever todas as possíveis 3 variedades, bom, digamos novamente, conexas, sem bordo e compactas. Então, como que a gente entende tais objetos, né? Então, bom, ao invés de ficar falando de generalidades de como entender todas elas, vamos falar de algumas delas, né? Então, bom, o primeiro exemplo de uma variedade compacta, conexa, bom, e sem bordo também, né, é a 3-esfera. A 3-esfera é a generalização natural, né, para a dimensão 3, ou é um subconjunto do R4, de todos os pontos, né, de coordenadas
com 4 coordenadas aqui, em R4, claro, que estão à distância 1 da origem. Né? Então, isso aqui é a fórmula, né, a distância do ponto x1, x2, x3, x4 ao ponto 0000. Né? Então, isso aqui é uma fórmula para 3 esferas e a gente vai gastar parte desse curso aqui discutindo, né, como entender essa 3 esferas. Né? A gente não pode ver, como a gente vê de fora, né, no caso de superfícies, né, como nós somos seres tridimensionais, a gente faz desenhos de superfícies ou olha, né, para superfícies, né, objetos que são... A gente olha para a superfície o tempo inteiro na nossa vida, só que a gente não vive em dimensão 4, claro, e não dá para olhar 3 variedades de fora. Né? Outra 3 variedade bastante simples é o 3 toro, né, que é o análogo do 2 toro, aquele segundo exemplo da lista de superfícies. Então, aquele segundo exemplo, outra maneira de olhar para ele é o produto cartesiano de 2 círculos. Né? Então, a gente pode fazer o produto cartesiano de 3 círculos. Mas, em vez de... a gente tem muitas outras 3 variedades aqui, a gente vai falar de algumas delas, mas antes disso, a gente vai passear dentro delas. Né? A gente não pode vê-las de fora, mas o que a gente vai fazer agora é ver como seria viver ou habitar ou passear numa nave espacial dentro da 3 esfera, do 3 toro e depois um exemplo misterioso aí que a gente discute depois. Bom, aqui o que a gente está vendo é como seria ser um astronauta voando numa nave espacial dentro de um espaço, num universo que é um toro tridimensional. Nas transparências a gente falou que o toro era o produto cartesiano de 3 círculos, mas aqui a gente está pensando no toro tridimensional como um cubo com as faces opostas identificadas. Então a gente vê várias cópias da Terra e a gente vê, aliás, várias cópias de nós mesmos. Essa navezinha colorida aí é outra cópia de nós mesmos, como nós vemos várias cópias de nós mesmos dentro de um elevador com espelhos de ambos os lados, de todos os lados, né? Então a gente está viajando aí em várias direções e Deus não colocou essas arestas amarelas para a gente perceber que a gente está dentro de um 3 toro. E o que o astronauta veria de fato são essas múltiplas imagens da Terra e até eventualmente da nave espacial, e cabe a nós descobrir como é a forma do nosso universo desse tipo de imagens. Bem, agora a gente mudou de espaço e o nosso espaço, o universo, né, é a 3 esfera, e a gente está voando numa órbita baixinha sobre a Terra. Né? Então a gente está vendo a Terra aí, a África, passando pela frente da gente, e a Terra está virando no sentido que ela vira normalmente. Mas como que a gente poderia saber que a gente está de fato na 3 esfera? Bom, a gente pode olhar para trás de nós mesmos e o que a gente espera acontecer com isso? Bom, como as linhas retas, né, as geodésicas na 3 esfera, são círculos máximos, a gente espera ver o outro lado da Terra, né, porque agora a luz atravessa toda a 3 esfera e volta aos nossos olhos, só que a gente vê a mesma Terra, só que de muito mais longe, e é isso que a gente está observando aí. Né? E por que as geodésicas, né, as linhas retas da esfera se afastam e depois se aproximam? A gente vê esse efeito no qual a gente vê os 2 polos, a gente vê uma porção muito maior da superfície da Terra do que a gente esperaria ver, o que a gente vê normalmente em R3. E a gente vê esse movimento também de batedeira de bolo, né, onde as pás da batedeira estão nos polos e a parte central é o ovo andando. Bom, e agora, se vocês notarem, está em rotação no sentido diferente do original. Bom, agora a gente vai andar em direção a essa imagem da Terra, e a gente está se afastando da Terra, que estava próxima da gente mesmo, atrás da gente, e a gente está andando na direção, você veja, apesar dela estar parecendo que está se afastando da gente, a gente está chegando cada vez mais perto, e quando ela... Bom, e agora a gente passou perto dela de novo,
e agora a gente está andando na direção da outra imagem dela, mas essa imagem primeiro diminui até chegar no Equador, até chegar no meio da distância e começa a voltar, e agora a gente está de novo perto dela, e essa imagem que aparece é a imagem que está longe da gente, agora a gente está chegando de novo perto dessa imagem. E por que essas coisas aparecem em dois lados alternados? É exatamente por essa alternância do que a gente está vendo, né? A gente vê o que está perto e agora a gente começa a ver o que está longe, só que na direção exatamente oposta, né? Então a gente passa de um lado, próximos da Terra, e a gente começa a ver a imagem que está do lado diametralmente oposto. Estamos agora indo em direção à Terra de novo, ela fica menor, menor, e agora começa a crescer, e agora a gente chega de novo perto da Terra e começa a ver de novo a imagem do outro lado. E aqui estamos em um terceiro espaço diferente dos dois espaços que vimos previamente. É também uma três-variedade, mas bem difícil dizer, só olhando a esta imagem, o que ela é. Vemos várias cópias da Terra, então podemos supor que é uma três-variedade compacta, mas olhando a essas terras é um pouco difícil de decidir onde estamos. Na verdade, esta variedade é o chamado espaço dodecaédrico de Seifert-Weber, que é um exemplo de uma três-variedade hiperbólica e também discutida em detalhe no capítulo 4 das nossas notas. Ora bem, então os vídeos que vocês acabaram de ver foram feitos com a ajuda de um programa chamado Curved Spaces, que foi criado por um matemático Jeff Weeks. E queríamos recomendar este programa a vocês. O programa é gratuito, funciona em Windows, em macOS e também em iPad. Então podem baixar o programa da página web do Jeff Weeks, www.geometrygames.org. Acho que é algo muito divertido experimentar com um programa vocês mesmos, voar num espaço tridimensional. É certamente mais divertido do que ver um vídeo de alguém outro a fazê-lo. Outra coisa que queríamos recomendar é também um livro por Jeff Weeks chamado The Shape of Space, que é um livro meio popular que explica o assunto de geometria e topologia de três variedades de forma muito acessível, muito fácil de entender. O livro é infelizmente em inglês, mas é excelente, então para quem tem acesso a esse livro na biblioteca, definitivamente recomendamos o livro. E agora vamos voltar um pouquinho ao problema de classificação de variedades. Em geral, se temos espaços topológicos, digamos x e x', como aqui, para provar que dois espaços são homeomorfos, podemos construir um homeomorfismo entre esses dois espaços. Isso é a topologia básica. Mas a coisa mais difícil ou mais fácil às vezes é provar que dois espaços x e x' não são homeomorfos. Então, para fazê-lo, temos frequentemente que introduzir um novo invariante topológico f, que distingue esses dois espaços. Então, um invariante f cujo valor no x é diferente do valor em x'. Então, o exemplo disso é a característica de Euler, que usamos para classificar as superfícies compactas orientáveis. É um invariante que nos permitiu distinguir todas as superfícies. Então podemos tentar fazer algo similar no caso de três variedades também, mas para definir o que é a característica de Euler,
temos que primeiro falar um pouquinho sobre complexos celulares. Eles são também chamados CW complexos. É um tema é um assunto que é normalmente discutido em cursos de topologia algébrica, mas nem toda a gente estudou isso. Então, essencialmente, a nossa definição de um complexo celular n-dimensional é indutiva. Então, definimos primeiro um complexo zero-dimensional, que é simplesmente uma união de pontos afastados um do outro. E depois podemos indutivamente definir um complexo n-dimensional em termos de um complexo de dimensão inferior n-1. Então, se já temos definido um complexo n-1 dimensional, um complexo n-dimensional será o resultado de colar um certo número de n células, ou adicionar um certo número de n células. E uma n-célula é simplesmente uma bola aberta em Rn, então, conjunto de pontos em Rn, a distância menos que 1 da origem. E colar aqui significa ter uma aplicação, uma transformação contínua do bordo da n-célula, cuja imagem interseta um número finito de células já presentes no complexo. Então, esta transformação contínua diz-nos efetivamente onde colocar o bordo dessa bola n-dimensional e em si como adicionar esta bola ao espaço que já temos. É claro que isso é algo bastante complicado e é explicado em mais detalhe no capítulo 3 do livro-texto do nosso curso. Mas para ver um exemplo mais concreto, em dimensão baixa, uma célula é simplesmente um segmento aberto, como visualizado aqui. Uma 2 célula é um disco aberto no plano, e assim por diante. Por exemplo, uma 3 célula é uma bola aberta em R3. Então, podemos primeiro construir um zero complexo, tomando um certo número de pontos, e depois adicionar células, isto é segmentos, não é? Ou arcos de curvas aqui. E existem várias maneiras de colá-los, mas a colagem é sempre feita por uma aplicação que nos diz aonde levar os dois extremos, os dois fins de uma célula. E podemos continuar este processo. Aqui colamos também 2 células. E para fazer isso temos que pensar no bordo de um disco e decidir aonde o bordo do disco vai. Por exemplo, aqui o bordo foi dividido em 2 partes que foram coladas as duas células, mas neste caso aqui todo o bordo foi colado a um ponto só. Então criou uma esfera, efetivamente. E aqui foi colado a uma célula, criando algo que parece como um saquinho verde aqui. Assim por diante, podemos continuar com células de dimensão superior. Então, a característica de Euler de um complexo celular finito pode ser definida por uma conta de células de dimensão par. Então, é definida como o número de células de dimensão par menos o número de células de dimensão ímpar. O que acontece, o que é muito interessante, é que esta diferença dos dois números não depende da escolha do complexo celular. Então, é a mesma, qualquer que seja o complexo, para o mesmo espaço topológico. E aqui temos alguns exemplos deste cálculo. Por exemplo, a 2-esfera pode ser feita, como já discutimos anteriormente, de um ponto só e um disco cujo bordo é todo colado àquele ponto. Então temos exatamente uma 0 célula e uma 2 células. Os números estão escritos em verde porque são números pares. Então temos 2 células pares menos 0 células ímpares. O resultado é 2. Isso explica porque a característica de Euler de uma esfera bidimensional é igual a 2. Aqui temos um exemplo mais complicado, o toro bidimensional.
Aqui temos usar algumas células já, mas podemos utilizar apenas duas, que encontram-se ambas em esse ponto aqui. E como vocês se podem convencer, o resto do touro é uma simples 2 célula. Então temos exatamente uma 0 célula, 2 1 células e exatamente uma 2 célula. E que conta é 2 células de dimensão par menos 2 células de dimensão ímpar. O resultado é 0. E aqui temos um exemplo até mais complicado, mas é claro que não é a única possibilidade de decompor uma superfície mais complicada, mas aqui usamos um octágono, temos apenas um ponto, 4 arcos e uma 2 célula, e a conta é 2 menos 4 igual a menos 2. Isso continua, como é claro, para outras superfícies. Então, podemos tentar aplicar o mesmo truque à 3 esfera. Okay? No caso da 2 esfera, a conta era muito fácil. Tínhamos uma 0 célula e uma 2 célula, então o resultado era 2. Agora, no caso da 3 esfera, ela pode ser feita de modo análogo de uma só 0 célula e uma 3 célula, cujo bordo é todo colado a essa 0 célula, a esse ponto. Então, o cálculo é agora que temos uma 0 célula, que é dimensão par, menos uma 3 célula de dimensão ímpar, então temos o menos, o resultado é 0. Então, é bastante diferente. Mas isso não é um acidente, é, na verdade, sempre o caso. Então, temos este teorema aqui, que é enunciado para variedades de qualquer dimensão n ímpar, variedades compactas, isto é, elas todas têm característica de Euler igual a 0, qualquer que seja a dimensão n ímpar. Este teorema é, na verdade, uma consequência da chamada dualidade de Poincaré, que é difícil ilustrar em dimensão 3, mas que podemos ilustrar em dimensão 2, como aqui. Então, temos duas decomposições celulares de uma superfície ou de um pedaço de uma superfície, a decomposição azul e a decomposição vermelha, e elas são duais no sentido de que a cada célula azul de dimensão k corresponde uma única célula de dimensão 2 menos k vermelha. Por exemplo, a cada 2 células azul corresponde uma 0 célula vermelha. E isso pode ser feito também no caso de 3 variedades. Por exemplo, se temos um disco, então uma 2 célula numa 3 variedade, podemos encontrar uma 1 célula, um segmento que corta o disco perpendicularmente ou corta o disco em um só ponto. E o que acontece no caso de uma variedade compacta sem bordo é que estas células duais também formam uma decomposição celular que é diferente da decomposição original. Então vamos chamar a decomposição original X, uma tal decomposição sempre existe, e a decomposição dual X'. Bom, então tá. Então vamos fazer a demonstração de que a característica de Euler de três variedades, uma variedade de dimensão 3 é 0. Né? Os casos ímpares, 5, 7, etc., são análogos, a gente só vai fazer em dimensão 3. Então tá. Então a gente tem aqui uma 3 variedade, a gente quer calcular a característica de Euler da 3 variedade M, a gente faz uma decomposição celular, que eu vou chamar de X, e bom, vou denotar aqui a característica de Euler associada a essa decomposição celular, que é, bom, o número de células de dimensão 0 e 2, células de dimensão par, menos o número de células de dimensões ímpares, que são 1 e 3, bom, porque a gente está numa 3 variedade. Bem, mas como a gente acabou de mencionar, toda decomposição celular tem uma decomposição celular dual. Bom, a decomposição celular dual tem a sua característica de Euler, que vai ser, claro, a característica de Euler da mesma 3 variedade. Então, isso aqui é a característica de Euler da decomposição celular dual,
que bom, a gente está sempre na mesma variedade, então são sempre o mesmo número, só que aqui a gente tem que contar o número de células de dimensão par, bom, no caso linha, né, da decomposição dual, célula de dimensão 2 linhas, e aí subtrai o número de células de dimensão ímpar, C1 linha e C3 linha. Né? Só que essas decomposições X e X linhas são duais, então a cada 0 célula da decomposição X', isso corresponde a uma 3 células da decomposição original. Isto é, para cada 3 células da decomposição original, a gente coloca um ponto no meio dela, que é uma 0 célula da decomposição dual. Bom, de forma análoga, para cada 1 célula da decomposição dual, corresponde a uma 2 células, né, como na figura anterior, para cada célula de dimensão 1, corresponde a uma célula de dimensão 2 na decomposição original. Eu vou botar 2 marquinhas amarelas aqui, e da mesma forma, para cada 2 células na decomposição dual, corresponde a uma 1 célula na decomposição original, e para cada 3 células, né, para cada bola tridimensional na decomposição dual, isso está associado a uma 0 célula na decomposição original. Portanto, deixa eu tentar voltar ao giz branco. Bom, isso quer dizer o quê? Bom, isso quer dizer que esses números aqui, bom, eles estão trocados, né? Então, esse aqui é o negativo deles. A gente acabou de provar aqui que a característica de Euler da decomposição X' é menos a característica de Euler da decomposição sem linha, né? Então, essas duas características de Euler, uma é menos a outra, mas, bom, elas são o mesmo número, porque são ambas características da variedade original, e, portanto, esse número é zero. Né? Então, a gente acabou de provar aqui que a característica de Euler de três variedades é igual a zero, né? E bom, e o mesmo raciocínio se aplica para qualquer dimensão ímpar, né? Só que tem mais coleções de células aí. Bom, então, o que a gente acaba de observar é que, bom, em particular, para esse invariante que funcionou extremamente bem para 2 variedades, a gente foi capaz de distinguir todos os tipos de 2 variedades orientáveis naquela lista usando exatamente esse invariante. Em topologia de 3 variedades isso não adianta nada, nada. São todas zero, então isso não serve para nada. Bom, isso na verdade é uma manifestação de uma coisa talvez um pouco mais geral, que a tecnologia que a gente tem que usar para estudar 3 variedades, ou variedades de dimensão ímpar em geral, é diferente do que a gente faz em dimensões pares, ou tem várias características, maneiras de estudar as duas. Dimensão par e ímpar são conjuntos disjuntos de métodos, muitas vezes. Bom, então, bom, o que a gente usou para estudar 2 variedades não funciona para a variedade de dimensão 3, e o que a gente poderia tentar é ver coisas que a gente usou para estudar 1 variedade e tentar usar em dimensão 3, mas, bom, como a gente viu, 1 variedades são tão poucas que a gente nem tem que usar técnicas, quer dizer, para estudá-las, não tem nada para fazer praticamente. Então, dimensão 3 é o primeiro momento em que a gente tem que criar novos métodos, novas técnicas e pensar elas de forma mais bom, tentar inovar e ver o que a gente pode fazer para entendê-los melhor. Bem, aqui termina essa primeira aula e nós continuamos toda essa discussão na aula seguinte. Vemos vocês mais tarde.